Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando o lixo dessa gente nojenta, vomitando bosta na minha vida todo dia aqui, enfim, enchendo o saco, cometendo crime, fazendo cagada. É uma gente asquerosa que não some, não vai para o inferno, né? E ficam mantendo a minha vida aqui um inferno aturando eles. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ato lá em defesa do Bolsonaro que vai acontecer hoje, né, lá em São Paulo. Parece que de tarde, eu não vi nem o horário também, nem tô nem a rir para isso, porque, né, enfim, mas a gente acompanha aqui para poder refletir a respeito de algumas coisas aí que acontecem, tá? E ao mesmo tempo também para poder tentar elevar o nível do debate de algumas expressões que são utilizadas, porque esse é um dos papéis, né, da filosofia, enfim, do pensamento de maneira geral, que é pegar certas expressões que são utilizadas de uma forma às vezes muito comum, muito apressada, ou até mesmo com sentido comum, que tem um nexo ali e tal, mas que às vezes guardam um sentido mais amplo que muitas vezes não é acessado, né, pela cabeça da gente quando a gente está naquele barato do cotidiano, tá? Então vou tentar fazer isso hoje. Por quê? Porque os bolsonaristas marcaram esse ato aí, né, para defender o Bolsonaro lá, mesmo depois de toda a quantidade gigantesca de crimes aí que está ficando evidente que ele já cometeu, mas vão defendê-lo lá em São Paulo, né, assim mesmo, vão para a rua para defender o Bolsonaro, e enfim, com camisa da seleção, dizendo que são patriotas, essa conversa fiada toda que eu tenho refletido aqui no canal, e alguns estão falando em guerra civil. E aí é interessante porque eu li uma notícia aqui que eu vou trocar com vocês, e é interessante, fiz uma reflexão sobre essa ideia de guerra civil, que pode ajudar também a aclarar um pouquinho aí o que é a história do Brasil, o que é, enfim, né, essa direita bolsonarista e tudo mais. E a direita de maneira geral no Brasil, né? Então, antes eu deixo dois recadinhos rápidos aqui. O primeiro, né, o meu novo livro de poemas, que está aqui do outro lado de cá, que eu ainda não consegui vender nenhum por culpa desses bandidos asquerosos e baixo nível que estão aqui vomitando lixo na minha vida. Mas quem quiser entrar em contato aí pelo Zap, a gente tenta conversar apesar dessa gentalha, tá? Tá aqui a dica para vocês aí. E o segundo recado rápido, na verdade eu estou com uma dor de cabeça forte aqui, estou gravando esse vídeo, né, no sábado à noite, mas enfim, vou tentar fazer aqui, então vocês me desculpem de repente o tom de voz, alguma coisa aqui que fique diferente do normal, porque a dor de cabeça está pesada aqui, eu ainda estou aturando esses animais aqui, quer dizer, um negócio insuportável, tá? Enfim, pessoal, vamos lá. O que acontece? O Brasil 247 publicou uma notícia ontem, tá? Dizendo que, na verdade anteontem, né? Porque vocês estão vendo o vídeo aí no domingo, tá? Então eles publicaram a notícia de que grupos bolsonaristas falam em guerra civil e revolução antes do ato convocado por Bolsonaro, que, repito, vai acontecer hoje lá em São Paulo, tá? E aí é interessante aqui o que eles estão dizendo pelo seguinte, vamos lá. Os bolsonaristas seguem espalhando mentiras, ameaças e mensagens violentas em grupos de WhatsApp, que são as fake news, né? Já mostrei várias vezes aqui o livro da Lúcia Santaella e tal, e é uma reflexão que inclusive eu gostaria muito de fazer se eu conseguisse terminar, ou se eu conseguir terminar o doutorado, se eu conseguir me livrar desses animais e terminar lá, realmente eu vou tentar fazer essa reflexão lá no doutorado também, tá? Junto com o Manuel de Barros e tudo mais. Mas vamos voltando aqui. Deixa eu chegar aqui na notícia, tá? Peraí. Então vamos lá, né? Eles dizem o seguinte aqui: o clima de tensão e incerteza cresce entre os grupos bolsonaristas em meio à convocação para o ato deste domingo, dia 25, em São Paulo. Apesar dos apelos de Jair Bolsonaro para evitar cartazes ou alvos específicos, mensagens carregadas de teorias da conspiração e linguagem violenta continuam a circular em grupos públicos, relata a Folha de São Paulo. Eles estão reproduzindo uma matéria do outro jornal, tá? Um levantamento conduzido pela empresa de tecnologia Pulver revelou um aumento no compartilhamento de mensagens com tom alarmante após a operação da Polícia Federal em 8 de fevereiro, que mirou Bolsonaro e aliados em relação a uma suposta trama golpista. Esses conteúdos inflamados, no entanto, não fazem menção direta ao protesto marcado para o dia 25 e já vinham sendo disseminados anteriormente nos grupos. Aqui já vale ponderar duas coisinhas rápidas aqui para vocês, tá? Que são as seguintes. Primeiro, o Bolsonaro faz apelos, né, para evitar cartazes e alvos específicos e tudo mais, linguagem violenta, mas enfim, ao mesmo tempo é um sujeito que está aí, né, já
Já tem vídeos, eu fiz vídeo aqui sobre isso, né, sobre o vídeo golpista lá dele com o general Heleno, Augusto, o Anderson Torres e tudo mais. E, enfim, planejando um golpe, né, nitidamente planejando um golpe. Quer dizer, se o Bolsonaro não for preso por isso, assim, né, aí a gente tem que nascer de novo como país, porque realmente é um negócio inacreditável, tá? De qualquer maneira, eles estão armando aí uma passeata para defender isso aí, né, para defender um golpista, para defender um sujeito que, enfim, né, fez a quantidade gigantesca de cagada que ele fez na pandemia, na economia, e, né, na cultura, uma série de nojeiras. E agora saiu essa da tentativa de golpe, né, que é apenas mais uma, né, de um arsenal, né, de lixo que essa gentalha fez no Brasil nos últimos anos. E aí essa questão do levantamento que revelou, né, as mensagens com tom alarmante, quer dizer, eles começam a fazer isso, né, esse é o trabalho dessa gente. Eles correm algum tipo de risco, eles começam a espalhar mentira, fake news, mensagens com esse tom aí conspiratório, etc e tal, para poder juntar o gado e ficar ali, né, aquela gente estúpida na rua defendendo uma gentalha dessa que só trouxe problema para o país, salvo aí, né, as exceções de praxe, que são os riquinhos e o pessoal do mercado financeiro, tá? Enfim. E aí que entra o ponto-chave aqui do vídeo, tá? Eles dizem: mensagens mencionando Bolsonaro e evocando termos como guerra civil ou revolução ganharam destaque após a ordem de apreensão do passaporte do ex-ocupante do Palácio do Planalto. O texto ainda afirma que ninguém sairá de dentro do Congresso até que todos sejam presos e que ninguém nos deterá, né? Ao final, cobra, aspas, providências contra esses abusos de autoridade do STF e diz que isso não vai continuar assim. Em um exemplo citado, uma mensagem declara que estão inventando uma prisão a qualquer custo para Bolsonaro e adverte para uma possível guerra civil, convocando ações radicais contra as autoridades, tá? Então esse termo guerra civil eles estão usando ali bastante, e é um pouco a ideia que essa gente tem mesmo. O que eles fizeram lá em 8 de janeiro do ano passado é mais ou menos uma lógicazinha de quem tem esse imaginário aí da guerra civil, do conflito, da violência, etc., como única forma de resolver o quê? Eles não sabem dizer, né? Enfim, e aí para finalizar, tá, a notícia, outras mensagens compartilhadas incluem teorias da conspiração, como a alegação de que o PT teria ordenado o Tribunal Superior Eleitoral a cassar mandatos e tornar inelegíveis os deputados do PL. Deputados do PL fazem cagada o tempo todo. Teve lá 18 prefeitos de Santa Catarina, quase todos eles de direita, né, foram cassados por corrupção, por uma série de coisas lá, tá? E aí ele diz, né, esses conteúdos também instigam os seguidores a se mobilizarem em defesa de Bolsonaro sob a ameaça de uma alegada perseguição das instituições, tá? E aí, para finalizar, além disso, áudios atribuídos a indivíduos ligados ao Exército circulam nos grupos, alimentando o clima de apreensão ao sugerir que o Brasil estaria em alerta, insinuando a iminência de uma crise de proporções graves, né? Outras fake news também circulam, como a alegação de que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente argentino Javier Milei estariam presentes no evento, que são duas vedetezinhas dessa gente aí, né? Entendeu? O Trump e o Milei. Enfim, pessoal, então a notícia é essa, tá? Agora vamos partir, então, para a nossa reflexão sobre essa ideia de guerra civil, tá? Que eles estão, enfim, vomitando aí nesses grupos de WhatsApp, tá? Deixa eu abrir aqui tem mais dois links aqui, então vamos lá. Vamos para a definição de guerra civil. Uma delas, né, tem vários links que você pode achar aí com definições, o que seria uma guerra civil. Peguei uma delas aqui, que é o do site Educa Mais Brasil, que é um site que trabalha com história do Enem e tudo mais, tá? Então vamos lá. Guerra civil, definição, tá? Guerra civil é um conflito violento no qual grupos organizados de uma mesma nação disputam o poder. O objetivo é assumir o controle de determinada região ou de toda uma nação, visando conseguir independência ou alteração de políticas do governo, tá? Tem outras definições que falam em conflito armado, né? Muito bem, agora vamos então fazer o seguinte, antes da gente voltar à ideia de guerra civil, né, vamos fazer aqui o trabalho reflexivo com calma, com paciência,
Vamos pegar aqui, ó, eu fui ler algumas crônicas desse livro aqui do Afonso Romano de Santana, tá? Que é um livro de crônicas sobre violência, tá? Sobre crimes, sobre o aumento da violência e tudo mais. Nós, os que matamos Tim Lopes. Tim Lopes foi um jornalista que foi assassinado, foi morto, né, inclusive de maneira brutal, numa favela aqui do Rio de Janeiro, porque estava ali fazendo uma investigação, e aí foi descoberto pelos traficantes, assassinaram ele, tá? E aí o Afonso Romano escreveu esse livro, e tem várias crônicas importantes aqui para o que eu quero ponderar com vocês aqui no vídeo de hoje, mas a principal delas é a crônica da página 147, tá? Que se chama A Chacina de Cada Dia. Certo? Então quem tiver o livro aí, ou quem quiser inclusive pesquisar na internet, porque você vai achar isso na internet provavelmente, tá? Porque são crônicas que foram publicadas na imprensa também, tá? Então ele vai falando que ele chegou em casa para assistir televisão e tudo mais, e aí, né, o locutor do jornal falou aquele negócio de uma chacina não sei onde, com 20 e tantos mortos. Aí ele diz, pensei, será na Sicília, na Irlanda, no Líbano, na Bósnia, né? Porque isso aqui, inclusive, né, tem a ver, até próximo lá do conflito lá da Iugoslávia e tal. E aí ele diz, né, movido por uma temerosa curiosidade, parei, regressei, me aproximando da televisão e ouvi a pavorosa narração. Sicília, Irlanda, Líbano, Bósnia estão ali em vigário geral. Estarrecido, olhando a tristemente bem feita reportagem sobre a matança indiscriminada de homens e mulheres levada a efeito por um bando de policiais encapuzados. E aí ele lembra Chicago de 1930, com os gangsters, né, Al Capone, etc e tal. Fala depois do Carandiru, dos Yanomamis, da Candelária, Vigário Geral e etc. E ele afirma, há uma poça de sangue ao pé de minha televisão. É o que ele afirma, tá? E aí ele continua falando de outras coisas. E a questão principal vai chegar aqui, ó, tá? A crônica tem 3 páginas. Ele vai falando também da violência policial, né? Do quanto que isso não resolve a questão da criminalidade no Brasil, não resolve no Rio de Janeiro, não resolve, enfim, a prisão no Brasil é um problema seríssimo, que também não resolve, tá? Ele vai, tudo isso que a gente já discutiu várias vezes aqui, certo? Fala da violência dos Yanomamis, que, né, tá até hoje, né? Essa crônica aqui é de 1993, ou seja, né, 30 anos, e tá na mesma, né? Enfim, e aí ele continua falando e tudo mais, né? Ele se diz ali horrorizado pela questão dos policiais que sabem que não vão ser punidos, que vão lá. Qual é a questão? As 2 questões mais importantes que ele pondera aqui são, primeira, essa lógica do policial, do grupo de policiais que vai na favela matar um monte de gente, né? Bandidos inocentes. Por que acontece isso? Muitas vezes porque teve um policial que foi assassinado por traficantes. E aí o que a polícia faz? Se vinga. Lembre que a gente discutiu isso agora, no vídeo passado, falando sobre o racismo reverso, né? O que a polícia no Brasil, no Rio de Janeiro especialmente, mas no Brasil de maneira geral, faz, basicamente é isso. É ficar matando gente, matando bandido, matando inocente, se vingando. Morre policial, eles se vingam, matam mais gente, isso não resolve o problema, né? E aí, o que mais? Ele continua dizendo que o noticiário continua e tal, né, mais blá blá blá, e ele vai, né, descrevendo várias situações de violência no Brasil e fazendo certas referências indiretas. A Bósnia é aqui, né, e enfim, a tragédia brasileira, etc e tal, tá? E tudo mais. Então, vale a pena vocês lerem, porque tem uma segunda questão, que aí tem a ver com o tema de hoje, que é essa coisa da guerra civil, tá? Tudo isso que o Afonso Romano está descrevendo aqui denota nitidamente que nós no Brasil vivemos uma guerra civil desde sempre. Os bolsominions, que em sua imensa maioria são analfabetos políticos, ou no mínimo pessoas ingênuas que não têm a menor noção ali do que está acontecendo, quando não são analfabetos, e quando eu digo analfabetos é porque são violentos, né, são, né, estúpidos mesmo de, né, não entender bolhufas do que acontece, eles são meramente ingênuos e ficam com esse papinho furado de guerra civil. Nós já vivemos guerra civil há muito tempo. Vamos fazer uma reflexão sobre o que está dizendo aqui o Afonso Romano, a partir de uma comparação com a guerra da Bósnia, com a guerra da Iugoslávia. Está aqui, né, já falei desse livro aqui, do Rafael Lima, tá, que é um brasileiro, certo? Para quem não sabe, a guerra da Bósnia, a guerra da Iugoslávia, né, aconteceu ali mais ou menos entre 91 e 94, 95, tá?
com algumas incidências posteriores menores, mas o fato concreto é que foi ali. A Iugoslávia era um país, né, e se dividiu, já tinha sido, né, várias regiões se juntaram, e aí se transformaram ali naquele país comunista que foi a questão do Tito lá, ficou de 45 até a morte do Tito, e aí depois, foi se não me engano, 1980, e aí depois foi, aos pouquinhos, foi se desmembrando e gerou uma guerra civil lá em 1991. Tá? Então, relembrando aqui o que é a guerra civil. Guerra civil é um conflito violento no qual grupos organizados de uma mesma nação disputam o poder. O objetivo é assumir o controle de determinada região ou de toda uma nação, visando conseguir independência ou alteração de políticas do governo. Isso aconteceu em várias regiões da Iugoslávia. Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Croácia e, enfim, toda aquela região ali. Tá? E aí, pessoal, vamos lá. Para comparar com o Brasil. Vamos pegar alguns numerozinhos rápidos aqui da violência no Brasil. Vamos lá. Na guerra da Iugoslávia de 1991 até 1995, segundo o link da revista super interessante que eu vou deixar para vocês aí, morreram cerca de 140 mil pessoas durante 4 anos de conflito, tá? Ou seja, uma média de mais ou menos 35 mil mortes por ano. O Brasil tem em 2023, só em 2023, que foi o último ano agora, a gente teve 40.464 assassinatos no Brasil, sendo que o número está em queda, porque em 2022 foram 42.190, quase 2.000 a mais. E a gente chegou em 2017 ao recorde de assassinatos no Brasil, que foram 63.880 assassinatos num ano no Brasil. Então a gente tem uma média de assassinatos no Brasil maior do que a guerra da Iugoslávia, maior do que a guerra civil da Iugoslávia, sem estarmos abertamente, explicitamente em guerra. Porém, existe uma questão importante. A gente não está abertamente em guerra, mas está implicitamente em guerra civil desde sempre. Por quê? Vamos lá, vamos continuar pensando aqui. Link do Correio Brasiliense, vou deixar para vocês também aí. Brasil lidera ranking de homicídios da ONU em 2023, em queda, hein? Em queda, ainda está liderando. O Brasil lidera o ranking de países com mais homicídios do mundo em números absolutos. A constatação foi trazida pelo Estudo Global sobre Homicídios 2023, divulgado pela ONU. Só em 2021, período ao qual se referem os dados, o país registrou mais de 45 mil assassinatos, seguido pela Índia em segundo lugar com 41 mil casos, sendo que a Índia tem, né, umas 6 ou 7 vezes mais gente que o Brasil. Tá? México com 35.700, Estados Unidos com 22.900 e Myanmar, que é um país lá no sudeste da Ásia ali, do lado da Tailândia, está 15.299. O relatório foi elaborado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC. Tá? De acordo com o estudo, do total de 458 mil homicídios em todo o mundo registrados em 2021, 10,4% deles ocorreram no Brasil. 10 homicídios do total do mundo inteiro, 10%, né, dos homicídios. Isso de 200 países, né, mais ou menos. Tá? E aí o levantamento aponta ainda que em todo o planeta mais pessoas foram mortas por outras do que por conflitos armados e terrorismo juntos. Certo? O total de assassinatos registrados em 2021 é 4 vezes superior à média anual de mortes em conflitos armados. A ONU apontou que 40% dos homicídios no mundo foram cometidos com armas de fogo e 22% com objetos cortantes. Agora, outro ponto aqui que é importante para a nossa reflexão aqui, tá, de hoje. Conforme o levantamento, cerca de 27% dos 458 mil assassinatos, ou seja, mais de um quarto dos assassinatos do mundo, foram cometidos na América Latina e no Caribe, a região com maior taxa de homicídio do mundo. No entanto, há uma tendência de queda nas mortes violentas, né? Caíram 14% aqui na região, tá? Mas ainda é mais de um quarto do mundo das mortes que acontecem aqui na América Latina. E aí aqui a notícia finaliza da seguinte forma aqui, ó. A América Latina e o Caribe não só... Isso aqui é importante, tá? Vamos registrar isso aqui porque a gente está refletindo. A América Latina e o Caribe não só têm consistentemente a maior taxa de homicídios de todas as sub-regiões, como também
obtiveram a maior proporção de homicídios relacionados com o crime organizado em todo o mundo de 2021, salientou o estudo. Então, pessoal, a reflexão de hoje que eu estou trazendo para vocês é a seguinte: o perfil do crime, o perfil da guerra civil que a gente vive no Brasil aqui, é um perfil que é nitidamente retrato da direita que a gente tem na América Latina, na América do Sul, na América Central e no México também, tá? Por quê? É uma direita que não tem projeto para a região, não tem projeto para o Estado, não tem projeto para nenhum dos países, tá? E se divulga e funciona e arquiteta as suas práticas, etc e tal, sempre movida pelo interesse privado. Então, quando essa direita não está no Estado sucateando os serviços públicos, impedindo a gente de chegar num estado de bem-estar social e etc, ela está ou na sociedade civil defendendo isso de forma ingênua, ou, pior do que isso, formando facções de crime organizado. Não existe nenhuma facção de crime organizado na América Latina e na América, especialmente no Brasil, né, falando aqui do caso brasileiro, que seja de esquerda. Não existe isso. Se você for pesquisar as milícias no Rio de Janeiro, por exemplo, todos os integrantes da milícia são de direita, apoiam candidatos de direita. Já foi feita aqui CPI das milícias, eles foram, né, condenados, e os candidatos e os políticos ali que apoiam isso são todos eles conectados com partidos de direita, PMDB, PL, etc e tal. O Bolsonaro, os filhos dele defendem milícia abertamente. O crime organizado no Brasil é todo ele de direita. Por quê? Porque nós temos uma direita no Brasil que é anti-país, é anti-Estado, é anti-projeto nacional, é anti-Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, eles, de alguns anos para cá, eles pescaram, né, ou de maneira até mesmo meio que refletida, como é o caso do Bolsonaro, ou de maneira cínica e canalha, que interessa, que é interessante pegar e colocar a camisinha da CBF e tal, né? E isso nasceu naquele jogo lá contra o Japão, que a Dilma tomou uma vaia violenta, talvez tenha sido até meio que sem nem projeto, né? Mas o fato é que esse disfarce serviu ali a caráter e eles estão usando até hoje, né? Mas o fato concreto é que a gente tem uma guerra civil desde sempre aqui, tá? Então vamos lá, 2 trechinhos aqui, tá? Para ler para vocês, para a gente finalizar com os livros aqui, tá? O Brasil sempre viveu uma guerra civil explícita, no caso da violência dos ricos, ou velada, né, nas estratégias de manutenção da desigualdade econômica, que é isso, né? Quando a gente pensa em guerra, a gente pensa sempre nas estratégias, né? Enfim, que são estratégias de dominação, de ocupação de território, até de explodir uma bomba no lugar tal ali para poder acabar com uma fábrica de armamento. Essas estratégias da guerra violenta, que é a guerra das armas, elas existem também na guerra simbólica, na guerra de ocupação de espaços de poder, etc e tal. Isso aí é o que hoje está se chamando de guerra híbrida, né? Que é a ocupação da internet. As fake news são bombas que eles jogam todo dia contra o país, contra a esquerda, contra as pessoas que têm projeto nesse país, né? E aí, para finalizar, o Brasil vive uma espécie de guerra civil que é também uma espécie de guerra fria, desde sempre, né? Que no início a escravidão, né, hoje é muito evidente o que aquilo era, né? E depois com a tentativa da república, os golpes de Estado, né? O golpe, quando eu estou falando aqui nessas estratégias, né, de retórica, fica parecendo que as fake news são uma novidade. Pesquisem, por exemplo, um instituto chamado IPES. O que esse Instituto IPES fez antes da ditadura militar aqui no Brasil? Eles ocuparam os cinemas no Brasil com vinhetas que demonizavam o comunismo, demonizavam a esquerda e, né, chamavam ali, ó, o alerta para o risco de uma ditadura comunista, mesma ladainha de hoje, né? Aquilo ali não passava de fake news. Aquilo ali eram fake news da direita brasileira, né, sabotando um projeto nacional que tinha, que era do João Goulart, para poder depois colocar uma ditadura e, enfim, e a gente tem aqui a existência da ditadura, a gente tem que ter aturado essa ditadura, o risco de golpe que existe até hoje e etc. Isso tudo faz parte de um cenário de guerra civil implícita que a gente vive no Brasil desde sempre e até hoje,
né? A gente tem um exército golpista, um exército que é meio que mercenário, ao mesmo tempo ali, idiota, tem uma visão estúpida de país, que é uma visão de que tem que dar golpe interno, né? Isso é uma espécie de guerra civil que a gente vive aqui desde sempre, tá? E aí, para finalizar, pessoal, as fake news, então, são parte de uma estratégia que não é totalmente nova, o que se chama hoje de guerra híbrida. Tem traços novos, as fake news de redes sociais, os memes com mentiras e difamações, mas traços antigos, a tática de plantar o medo com teorias conspiratórias, que aconteceu milhares de vezes, como essa do IPES que eu falei de 64 aqui. Então, pessoal, para finalizar, voltemos aqui à definição de guerra civil. Vamos lá, tá? Aqui, ó. Tá aqui a definição de guerra civil. Guerra civil é um conflito violento. A gente tem aqui mais morte do que na guerra da Iugoslávia, todo ano, tá? No qual grupos organizados de uma mesma nação disputam o poder, tá? O objetivo é assumir o controle de determinada região ou de toda uma nação. As milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro, são exatamente isso aqui. Estão assumindo controle de determinadas regiões a partir da ausência do Estado. E aí existe um ponto também importante, tá, de ponderar aqui, nesse particular exemplo das milícias, que é o seguinte: a direita brasileira é maioria no Congresso, historicamente sabota, e ela ganha quase sempre na prefeitura aqui do Rio, na prefeitura de São Paulo, na Câmara dos Vereadores aqui, toda era de direita, 90%, quase sempre. E aí o Estado não faz nada aqui que melhore a vida das pessoas. A população não entende isso, continua votando nessa gente. Quando as milícias entram, algumas pessoas, né, como o próprio Bolsonaro e pessoas que acreditam nisso, ficam dizendo que, pelo menos está ali defendendo que o Estado não faz, a milícia vai e faz. O Estado não faz por culpa deles. Exatamente por culpa deles. Então é um círculo vicioso que não vai terminar nunca, enquanto a gente não der aquele passo civilizatório que é retirar a direita da maioria do Congresso, da maioria da Câmara de Vereadores, da prefeitura, do governo, etc e tal, Estado, tá? E para finalizar aqui, pessoal, então o objetivo é assumir, sim, fala em grupos organizados, e o crime organizado é um grupo organizado, né? E não é só o PCC, não são só as milícias, tem vários tipos de grupos organizados, de crime organizado, inclusive no orçamento do Estado, via, né, já falei aqui da questão lá do orçamento que a Maria Lúcia Fatorelli denuncia, 1,5 trilhão de dinheiro ali, de reais, né, desviados, operação compromissada, né? Isso tudo é crime organizado, só é de colarinho branco, né? E aí, enfim, o objetivo é assumir o controle de determinada região, de toda uma nação, visando conseguir independência ou alteração de políticas de governo. E aí, quando a direita ganha e quando a direita faz as alterações e as cagadas que ela faz no Estado, ela está conseguindo alterações de políticas de governo. E mesmo quando ela não governa no Executivo, porque quando ela tem maioria no Congresso, ela pressiona a partir da chantagem de Arthur Lira e dessa gente aí, que são, né, basicamente ali, é uma guerra civil que essa gente faz contra o Brasil, todo dia, né? E os bolsominions querem chamar uma guerra civil, dá vontade de dizer, ô bolsominion, né? Vocês fazem guerra civil desde o início desse país. Se acontecer uma guerra civil armada aqui, vai ser apenas mais uma que vocês fazem, certo? Então, pessoal, para finalizar, tá, deixo as dicas aqui, tá, dos livros, tá aqui o Inácio Cano, tá, Violência Letal, né, inclusive essa violência também afeta quem é mais pobre, tá? O livro do Darcy Ribeiro, que ele fala aqui de várias questões da ditadura, por exemplo, que foi uma espécie de guerra civil nossa também, tá? Aqui o Roberto da Mata sobre a ilusão das relações raciais, que também é parte da nossa guerra civil, tá? O Gessé Souza, que fala aqui, né, da questão lá dos agregados, que também é uma espécie de guerra civil, tá? E para finalizar, pessoal, só um comentáriozinho. A gente jamais vai chegar num estágio civilizado enquanto a gente tiver que aturar essa direita medíocre que a gente tem aqui. 2 exemplinhos. Na Nova Zelândia, eles agora adotaram o Maori como língua oficial. Já tem alguns anos aí, né? E na Bolívia, eles hoje chamam a Bolívia, depois do Evo Morales e tal, porque tem uma maioria indígena, eles hoje chamam o próprio país de Estado plurinacional. Isso é o oposto do que a direita brasileira faz aqui. A direita brasileira aqui, está aqui o livro do Ailton Krenak, né?
A direita taxa os indígenas de vagabundos, que não gostam de trabalhar e etc e tal. Ela ataca o próprio país, as próprias populações locais e etc e tal. Sabe quando é que a gente vai chegar num nível de uma Nova Zelândia, de uma Bolívia, nesse aspecto aqui? Nunca. Enquanto a gente tiver essa direita aqui com maioria no Congresso, etc e tal. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A guerra civil, meus caros bolsominions, ela existe desde sempre, graças a vocês. Tá certo? Então é isso. Grande abraço. Tamo junto. A gente volta no vídeo de amanhã. Valeu!